Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Tijolinho de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui. Hoje vai ver o livro de Números, continuação, né? Nós já estamos falando dele, na última tijolinho a gente falou dele, no último vídeo. No último vídeo, né? Falei no último vídeo. Então vamos continuar. Nós estamos em Números, no capítulo 8, nova versão transformadora. Preparação das lâmpadas. Vamos lá. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Eu estou gravando de noite, né? Você provavelmente vai ver de manhã, não sei. A preparação das lâmpadas. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que ilumine o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução, posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: Agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso você aspergerá sobre eles a água da purificação, e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e sua oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho, como oferta de pecado, pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas, e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Olha que interessante, ó, com as mãos levantadas, né? Às vezes, quando eu era mais novo, principalmente, mas tudo pra mim, assim, eu sou muito racional, então tudo pra mim tem que ter um motivo, né? Então, às vezes eu via as pessoas com a mão levantada, às vezes eu via assim e ficava pensando, será que é só uma vontade dela? Será que... Mas, geralmente, os cultos têm isso, né? Então a gente fica assim. Então a gente vê que na Bíblia fala sobre isso, né? Isso é muito interessante. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor, como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos, e com as mãos levantadas apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas do restante dos israelitas, e os levitas serão os meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos da primeira cria dos animais em Israel são meus. Olha que interessante. Todos os mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas, em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, segundo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida ofereceu um sacrifício, fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: Dê a seguinte instrução aos levitas:
Começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Amém. Números capítulo 9, na versão NVT. A segunda Páscoa. O primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel, o Senhor falou a Moisés no deserto do Monte Sinai e disse: Instrua os israelitas e celebrem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros, por terem tocado num cadáver, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia. E disseram: Ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo como os demais israelitas? Moisés respondeu: Esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Nuvem de fogo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem cobria o tabernáculo, tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Uau, incrível essa história, né? Números 10 NVT. As trombetas de prata. O Senhor também disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará sinal para levantar o acampamento. Quando as 2 trombetas soarem,
todos se reunirão diante de você, e a entrada tendo encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Isso aqui eu acho interessante, é essa coisa incrível. Deus criou um sinal, né, sonoro no caso, para poder convocar as pessoas. Eu acho isso aqui bem incrível. E tem gente que imita até hoje, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha lá o sino, né? O sino para poder lembrar as pessoas da hora do recreio, na hora da. Também algumas igrejas, né? Tem um sino para soar, para saber que. E assim vai, né? Dizem também que no meio evangélico também, algumas igrejas fizeram isso. Mas como eu sou recente, né? Eu tenho 3 anos de conversão, então eu não tenho tanta experiência assim. Mas acho interessante isso aqui que Deus fez, né, na época. E mostra que a gente pode fazer também, né? Por que não? Apenas sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a seguir, a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará dos inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês, e toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Isso aqui me faz lembrar também da trombeta final, né? Lá em Apocalipse. Vai ter o toque das trombetas. 7 trombetas. Os israelitas deixam o Sinai. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente, marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Zacar, comandado por Natanael, filho de Zoar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado, os levitas das divisões Gersonita e Merarita vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zuri-da-Sadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Elisaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. E o exército da tribo de Dan veio por último, marchando atrás de suas bandeiras e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiezer, filho de Amizadai. Em seguida vieram os exércitos da tribo de Azer, comandados por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse a seu cunhado Oabe, filho do midianita Reuel: Estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco, trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Oabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece lugares do deserto onde podemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acampar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias.
a arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar para onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: Levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Legal isso, né? Para finalizar aqui, Números 11. Hoje vai ser um vídeo bem curtinho. O povo se queixa a Moisés. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar. Olha que interessante, ó. O bando de estrangeiros que viajava com os israelitas. Na verdade, quem começou nem foi o povo de Israel, foi os estrangeiros que viajavam com os israelitas. Então isso aqui mostra para mim a contaminação, né? O povo ele foi contaminado pelos estrangeiros. Olha lá, e o povo de Israel também começou a se queixar, ou seja, ele não estava se queixando. Depois começou a se queixar porque foi contaminado. Interessante essa parte. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos, porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Ou seja, Deus dava um alimento perfeito, mas como era só maná, 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 eles começaram a reclamar, porque estava repetitivo, sei lá, algo nesse sentido. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão. Usava para fazer farinha, triturando em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada assada com azeite. Bem, o gosto parecia ser bom, né? Interessante, aqui está a maneira do preparo do maná. Para você ter uma ideia, eu nem imaginava, para mim saía pronto já. Deus mandava pronto o maná do céu, então pelo visto não era assim. O maná ele era produzido depois. Interessante essa parte também. Eu já tinha lido, mas a vez a gente lê pela segunda vez chama atenção. Aqui mostra que o maná ele foi produzido, ele era tipo uma essência, né? Que eu usava para fazer farinha triturando em moinhos manuais, socando em pilões. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando da entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pede para carregá-los nos braços como a mãe carrega um bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo, o peso é grande demais. Se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Olha só, até Moisés estava se lamentando também, aí virou uma lamentação geral no povo. Moisés escolhe 70 líderes. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridade e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Olha que interessante isso aqui. Cara, que coisa incrível. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito?
Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comido um exército, tenho comido, caraca, tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: Eu lhes darei carne durante o mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá minha palavra se cumprirá ou não. É engraçado que a maneira que Moisés falava com Deus era tanta intimidade, que ele tratava de igual para igual, entende? Isso é lógico que não era, né? Mas é como se fosse amigos próximos, não tem? Quando você está conversando com um amigão teu? Isso aqui me chama atenção também. A intimidade absurda que Moisés tinha com Deus. Não é qualquer um que podia falar desse jeito com Deus, com certeza. A gente não pode, ninguém pode, na verdade. Para chegar nesse nível de intimidade, tem que ter muita intimidade com Deus. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizavam, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. É interessante, né? Deus coloca o espírito dele sobre umas pessoas, né? E as pessoas reclamam, quem está do lado, né? Isso acontece até os dias de hoje, será? É interessante. Por que as pessoas não pedem assim, Senhor, assim como o Senhor colocou naquela pessoa, coloque em mim também. Entendeu? As pessoas geralmente têm inveja, né? O ser humano é muito invejoso. No modo geral, tá? Nem todos, mas muitos são. Ao invés de só pedir, um outro exemplo também aqui, usando esse mesmo texto aqui. Em vez deles lembrarem da carne e falar, Senhor, nos dá carne para comer. A gente gostaria de voltar a comer carne. Beleza, olha a diferença. Do que ficar reclamando, seria bom se a gente voltasse para o Egito, que lá a gente comia carne. Não é mais fácil só pedir a carne pro Senhor? Entendeu? Mas é assim mesmo, irmãos. Nós seres humanos somos murmuradores por essência, né? A gente está sempre buscando alguma coisa para ficar reclamando. Mas que Deus possa nos ajudar a não sermos assim. O Senhor envia codornas. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voava em uma altura de quase 1 metro do chão. Caramba, 1 metrinho. O povo saiu e pegou codorna durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram um povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Atavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Ou seja, algumas pessoas morreram, não sei quantas pessoas foram aqui, né? Porque tinha 600.000, né? Não sei quantas. Deus não fala aqui quantas foi feridas, quantas restauram. Mas a gente sabe que uma boa parte aí morreu e outra parte continuou viajando para Azerote. Uau, história incrível. Amanhã, no próximo vídeo, nós vamos ver Números 12, a queixa de Midian e Arão. A gente vai continuar daqui, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje foi um vídeo mais curto, geralmente é meia hora, 35 minutos. Hoje foi só 25 minutos. Que não é tão curto assim, mas de toda forma foi mais curto que os outros. E que bom a gente estar aí nessa jornada aí, para a gente ver se a gente consegue ler a Bíblia, né? Nós vamos conseguir, se assim Deus nos permitir, até o final do ano, ler toda a Bíblia.
Então fique com Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, e nos vemos no próximo tijolinho, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, tchau, tchau, fique na paz.